Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Suasa. Meu nome é Adriano Perrelli Pestano de Castro, eu sou auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Aproveito para parabenizar ao Departamento de Suportes e Normas, que tem idealizado essas lives com diferentes temas e diferentes convidados ao longo do ano. Para quem está acompanhando recentemente, existe um vídeo no canal, os vídeos ficam gravados no canal Suasa para acompanhar. Gostaria de agradecer a participação virtual do nosso público de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida quanto às perguntas do tema que vai ser abordado hoje, pode enviar as perguntas para cá. O que a gente tiver tempo de responder ainda na live, a gente responde. Aquilo que a gente não conseguir responder em tempo será respondido no próprio canal. E hoje o tema específico é Vigilância Agropecuária Internacional. E ele vai ter a presença do nosso convidado Fabrício Vidal, que é o chefe da 4ª Regional do Vigiagro, e ele é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Inclusive, Fabrício foi indicado pela coordenação do Vigiagro para a apresentação desse tema. E, particularmente, para vocês acompanharem, saberem um pouquinho do nosso convidado de hoje, ele tem grande experiência com vigilância agropecuária, inclusive eu recebi treinamento diretamente com o Fabrício, e é uma honra falar com ele hoje sobre esse tema. Outro dia, verdade, Fabrício. E ele vai explicar como funciona a vigilância agropecuária internacional, como é a atuação, as ferramentas utilizadas pela vigilância agropecuária internacional para evitar a entrada de pragas e patógenos que possam vir a prejudicar o país. E uma abordagem ampla, por que esse serviço é considerado essencial, né, Fabrício? Então, uma boa abordagem sobre vigilância agropecuária para ter um entendimento inicial o que é a vigilância agropecuária, e essa é a palestra a primeira palestra do ciclo sobre o tema Vigilância Agropecuária Internacional. Depois, vamos ter, nas próximas palestras, vamos entrar em temas específicos da área, como trânsito internacional de cães e gatos, fiscalização de bagagem internacional de passageiros, também o uso de cães de detecção. Então, é um tema amplo, é um tema muito interessante, e é uma honra estar aqui com o Fabrício, que além de um colega de trabalho, é um amigo pessoal meu. Só que, Fabrício, hoje, amigos à parte, tá? Vamos tratar vigilância agropecuária internacional. Vamos Fabrício, falar de vigilância. Deixa a palavra com você, a bola está com você, meu caro. Obrigado, Adriano. É uma satisfação estar aqui. É muito bacana esse tipo de ferramenta que a SDA está desenvolvendo. Ela aproxima a gente do público, dos colegas e acaba tirando algumas dúvidas, né? Eu acho muito válido isso. Fiquei muito satisfeito pela indicação da coordenação, né? De vir representar o Vigiagro nessa conversa. Eu sou um dos mais antigos hoje lá na equipe, né? Eu comecei no Vigiagro em 2007, entrei no Ministério da Agricultura no concurso 2004, aí fui para o Mato Grosso, trabalhei até com a Judi lá na inspeção. Depois, em 2007, eu fui para o Vigiagro. Comecei no Porto do Rio, depois acabei sendo chefe substituto do Porto do Rio, fui para na DDA, então foi o único período que eu fiquei um pouco mais afastado do Vigiagro, embora naquela época ainda era vinculado à DDA, a gente ainda tinha toda aquela gestão em cima das unidades. Depois fui para o Galeão, fui chefe substituto do Galeão, apoio virtual, coordenação, e agora botaram essa bomba aí de regional, mas vamos desarmando as bombas aí que aparecem pelo caminho. Então, já Fabrício, desculpa até te interromper, eu brinquei que se eu fosse ler seu currículo hoje, e o pessoal não tivesse a ideia da imagem visual sua aqui, iria imaginar uma pessoa próxima aos 70 anos de tamanho experiência com vigilância agropecuária, cara. E é uma honra. Eu tenho muita satisfação de estar, né? Eu sou apaixonado pela vigilância, eu caí na vigilância meio por acaso, mas me senti super adaptado e, enfim, gostei realmente, me envolvi de fato com o tema e com as atitudes, foi muito bacana, assim. Então, isso acaba gerando uma série de situações. Hoje eu conheço muita gente, né? Hoje é difícil ter uma unidade do Vigiagro no Brasil que eu não conheço ninguém pessoalmente. Então, é bom, assim, prazeroso isso. E aí, bom, o Fábio, o coordenador do Vigiagro, pediu para que eu fizesse a apresentação, em nome da coordenação. Essa apresentação, como você falou, é uma apresentação mais genérica, né, mais ampla, para a gente, tratando os
os nossos amigos aí que estão acompanhando de uma forma mais menos técnica um pouco, então a abordagem vai ser um pouco mais superficial, embora nada impeça que a gente tenha um aprofundamento em alguns temas, em alguns pontos que o pessoal achar pertinente. Mas essa é a ideia, para dar uma panorâmica do cenário, o que é o Vigiagro, como é que funciona, e como você falou, por que ele é considerado essencial. O Vigiagro está como essencial desde o primeiro decreto da Presidência da República, e é muito importante isso. Aí, Adriano, eu fiz uma apresentaçãozinha que eu acho que serve para a gente ter uns slidezinhos para a gente inserir como roteiro. Não sei se você acha legal isso a gente utilizar. Ótimo. Iniciar a apresentação. Né? Bacana, vamos lá. Então, falar sobre o Vigiagro, a Vigilância Agropecuária Internacional. Primeiro tem que falar do MAPA, né? O MAPA é um interventor no comércio internacional muito forte. O Brasil tem uma relação muito forte com exportação e importação de produtos agrícolas. Né? Então, a gente vai conversar isso aqui um pouco rapidamente. O MAPA faz regulação, ele regula o que pode entrar, o que pode sair, quais as condições, como é que a gente trabalha. Então, essa regulação do MAPA, ele fiscaliza se aquela regulação está sendo feita de forma satisfatória, né? E certifica que aquele produto, nos casos de exportação, estão atendendo aqueles requisitos. Né? O que acontece no comércio internacional de produto agropecuário, basicamente, é que com a fundação da OMC, então os países não podem mais colocar barreiras puramente comerciais. É necessário que exista um fundamento técnico nessa situação. Então, a gente tem a questão econômica relacionada a isso e a questão, de fato, fitossanitária. Né? A gente evita que a entrada de produtos ou de materiais que possam carregar doenças para dentro do Brasil. Essa é a função principal do Vigiagro. Ela é respaldada nessa função do mapa de regulação e a gente faz essa fiscalização e certificação na ponta. Hoje, o Vigiagro, como departamento, a gente ganhou uma certa autonomia para fazer alguma coisa de regulação, obviamente dentro das normas já existentes, mas é um passo que até 2 anos atrás não existia. Bom, como eu estava falando, a gente tem essa questão de globalização, um trânsito muito forte de cargas, de mercadorias, pessoas. Aumenta-se demais o risco de introdução de patógenos. Né? Hoje a gente está no meio da pandemia aí, por causa do coronavírus. Não é um vírus de interesse diretamente agropecuário, mas é um exemplo fantástico que a gente pode utilizar aqui. Você teve uma doença que se desencadeou no local do mundo e rapidamente ela tomou conta de vários países, de toda a humanidade. Então, se a gente pensar isso em trazer isso para uma criação animal ou um cultivo de plantas, é esse pensamento que a gente tenta evitar, de você trazer patógenos que a gente não tem aqui ou que tem de forma controlada para evitar maiores prejuízos. Então, a gente tem essas barreiras sanitárias, isso é um requisito que todos os países têm, de um modo geral. Alguns mais, outros menos. Normalmente, quem tem uma agricultura mais forte, mais pujante, tem uma preocupação maior com relação a isso. Então, a gente fala sempre de Chile, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, então, é uma ilha, né? Um negócio bem diferente. Então, a gente tenta fazer isso no Brasil, porque o Brasil é, de fato, um país agrícola. A vocação brasileira é o agronegócio, não tem muito para onde fugir. Então, a gente tenta manter sempre essa questão de estado sanitário nacional. Todo mundo já deve ter ouvido falar esse troço no Jornal Nacional, estado sanitário, a entrada de pragas, a febre aftosa. Então, é essa preocupação que a gente tem, de manter o status, de manter a condição do rebanho e das culturas brasileiras dentro daquela condição. Obviamente, isso gera competitividade, porque se a gente tem um produto que isento de determinados patógenos, a gente consegue exportar esse produto, a gente consegue atender alguns mercados mais exigentes que não comprariam de um país que tenha um problema. Não sei se eu fui claro na explicação, Adriano, mas é evitar que a gente traga problema para dentro, que o nosso produto não tenha problema, e obviamente produto sem problema é um produto mais cobiçado no mercado, um produto que a gente consegue agregar mais valor e atingir mais mercados. A grosso modo, é esse o jogo. Né? Perfeito, Fabrício. Até fazendo um adendo quanto a isso, a gente sabe que as barreiras sanitárias hoje, elas são os grandes impeditivos para a gente abrir o mercado, né? Abrir o nosso comércio internacional. Não só a melhoria do nosso estado sanitário, manter ou melhorar. E esses países que eles mantêm um estado sanitário muito elevado, eles conseguem maior competitividade e agregar maior valor ao produto. Então, esse slide, ele mostra de forma perfeita
como funciona a partir da movimentação de pessoas, a globalização, movimentação de mercadoria. Muito interessante, é isso mesmo. Sim. Então, quando a gente tem um mercado mais fechado, o mercado normalmente é um mercado mais que paga melhor, é um mercado mais restrito, não é qualquer produto que consegue entrar. Então, esse é o mercado que a gente quer, para agregar mais valor ao produto brasileiro. Perfeito. Vamos lá, dando sequência então à nossa conversa. Bom, isso aqui é um slide que eu sempre coloco, um slide lá da Embrapa, significa o que é o agronegócio para o Brasil, né? Então, quase metade da exportação, um quarto do emprego, algumas estatísticas dizem que é um terço, enfim, mas é muito significativo tudo isso. A gente não pode colocar isso em risco, né? Além da gente deixar de ganhar, como a gente acabou de comentar, a gente perde, porque se você analisar que, sei lá, 23, 20, 30% do PIB é gerado no agronegócio, significa que a cada 10 prata que você tem no bolso, 3 foram produzidos no agronegócio. Você não vai querer perder os 9 que você tem, os 10 que você tem, transformar em 9 ou em você quer virar 11, né? Não menos. Então, a gente não pode perder essa coisa. O Brasil não pode se dar esse luxo. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. Muito bem, então dentro do Vigagro tem uma apresentaçãozinha do que é o Vigagro dentro da SDA, né? A SDA tem vários departamentos, tem o DETEC, hoje chefiado pelo Zé Luiz, fazendo uma excelente gestão lá com a gente, vem a coordenação do Vigagro, que hoje é o Fábio, que é o coordenador. Então a gente tem uma série de apoios administrativos e a DIOP, que é a divisão de operações, a quem é subordinada as unidades e os regionais, né? A DIOP hoje é chefiada pelo Mazieiro, um cara fantástico, nota 10, é o pai da paciência, ele é muito, muito bom. Então, essa é a nossa distribuição. Essa regionalização, assim como o de Poá, enfim, é uma tendência da administração pública, né? A Receita Federal está fazendo um caminho parecido, a Anvisa está fazendo um caminho parecido. Ela traz o centro de decisão, no caso aqui a Secretaria de Defesa, perto das vigilâncias, né, das unidades. Então, a gente tem muito menos etapas a serem cumpridas até que a informação ou até que a realidade chegue no centro de decisão. Então, ele economiza recursos, enfim, é uma estratégia, vamos dizer assim, moderna, implementada aí no final de 2017, começo de 2018. Bom, o Vigagro ele tem uma série de legislações que nos apoiam, né? Mas vou falar então do novo manual do Vigagro, a N39, que ela foi publicada no final de 2017, começou a vigorar no início de 2018. Ela traz uma série de conceitos um tanto quanto novos, ela mudou um pouco a questão do funcionamento do Vigagro. Basicamente, a gente tem alguns conceitos novos de gerenciamento de risco, habilitação de recintos e, enfim, uma série de novas proposições, né? Elenquei aqui os objetivos do Vigagro, né? São vários, está lá no manual. Depois, se o pessoal quiser ler, parece que tem um link aí que a Janice falou para a gente, eu não sei especificamente como, mas tem aí um link com essa apresentação toda, então a gente consegue ver essa legislação como um todo. Bom, vamos lá. Então, uma das coisas que a gente trouxe nesse manual novo foram 2 conceitos básicos, né? O primeiro, a gestão de gerenciamento de risco e tecnologia de informação. A proposta do Vigagro é trabalhar diretamente dentro do Portal Único, né? O Portal Único é uma ferramenta do governo federal. Ele sintetiza todas as informações da importação e da exportação dentro desse portal. Então, hoje, o importador e o exportador ele utiliza apenas um portal e essas informações elas são divididas em Receita, Agricultura, Anvisa. Então, a gente trabalha diretamente sobre esse terminal, sobre esse processamento, né? Desenvolvido num sistema novo, o SIGVIG 3.0, eu coloquei 2 telinhas aí básicas dele, para o pessoal ter uma ideia de como é que ele funciona. Ele funciona paralelo a esse portal único, então isso dá muito dinamismo às coisas, né? As exportações de área animal, por exemplo, sempre foram uma coisa muito complicada, muito tensa, muito demorada. Hoje é muito séria, né? Hoje você tem uma conferência em deferimento de um produto de exportação de origem animal em alguns segundos. Então, foi um avanço, assim, fantástico. Estabelece os canais, né? O canal de parametrização verde, vermelho e amarelo. Assim como na Receita Federal, então a gente já parametriza a carga. Isso poupa muito tempo, né? A gente está num momento muito esquisito, de poucos servidores, muita demanda, a gente vai falar disso mais para frente, mas
a gente tem que racionalizar esse efetivo, né? Então a gente tem que trabalhar de uma forma inteligente. E outro foi a habilitação de recintos, né? A gente não tem como trabalhar, ou pelo menos não tinha como trabalhar em recintos que não tem condição, né? Então, muitas vezes o fiscal ia chegar eu tive um recinto na minha regional, cara, que era terra, era barro no piso, entendeu? Não tinha condição nenhuma de segurança, de higiene, nem nada. Então, os recintos alfandegados foram obrigados a se habilitar, ou seja, a se credenciar junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Vigiagro, e se especializar. Então, um recinto que só trabalha com carga granel, ele tem uma especificidade. O outro que trabalha com animal vivo, por exemplo, tem outra especificidade completamente diferente. Você precisa de área climatizada, você precisa de uma logística muito mais ágil, você precisa de POPs, procedimentos operacionais padrão, para bem-estar animal, enfim, para uma série de situações, até de sanidade. E esse cara que vai trabalhar só com granel, ele não tem. Então, a gente sempre começou a separar os recintos por tipo, né? Quem é quem e o que cada um precisa. Né? Então, essa foi a ideia da habilitação. Fabrício, principalmente, voltando na habilitação, especificamente em produtos de origem animal, uma mudança no RIS-POA que fez também com que a ideia que o Vigiagro ele pudesse fazer essa reinspeção. Antigamente, um produto de origem animal, quando ele era importado, obrigatoriamente ele passava no Vigiagro, na Vigiagro, e ia para o estabelecimento CIF. Possibilita, de alguma forma, que esse produto ele seja fiscalizado pelos colegas do Vigiagro, e isso vá diretamente ao comércio, não obrigatoriamente passando no CIF, né? Isso hoje ainda funciona assim. O piloto está sendo desenvolvido lá em Itajaí, se não me engano, para a gente passar essa reinspeção para o Vigiagro. Porque, na verdade, hoje, nesse momento de falta de pessoal, de racionalização de recursos, inclusive os humanos, não tem sentido o produto entrar no terminal alfandegário, o Vigiagro acessar esse produto, fazer uma parte da conferência e outra parte da conferência ser feita no estabelecimento cifrado, aí outro colega, outro auditor tem que ir até lá. Então é uma situação que não tem muito sentido. Óbvio que quando ela foi pensada, a situação era outra, né? Hoje a gente tem ferramentas de tecnologia de informação, enfim. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava especializar o Vigiagro para fazer essa análise fiscal de forma mais eficiente. Então isso foi feito, habilitando os recintos. Os recintos hoje tem que ter até aqui no cantinho da tela, é uma foto, não lembro de quem é, de onde é esse cara aí não, mas é uma câmara do Vigiagro. Você vê que tem uma bancada de inox, a gente tem pia, tem toda a identificação. O externo, onde está acoplando o caminhão, se não me engano, é Paranaguá. Eu fui pegar umas fotos, eu tenho foto assim, demais, tem muitas fotos. Então eu fui pegar umas melhorzinhas, realmente, essa aí do caminhão acoplando, eu acho que é Paranaguá. Você percebe que ele acopla de uma forma limpa ali o container, você consegue manter a cadeia de frio, você tem higiene dentro das câmaras para trabalho, então a gente consegue fazer um trabalho muito mais profissional, né? Os recintos que não têm essa habilitação, que não têm essa estrutura instalada, não recebem esses produtos, entendeu? Então isso filtrou, isso começou a criar também naturalmente o chamado corredor de importação, né? Você especifica, você dá mais técnica para alguns terminais. Então, onde não tem necessidade, o terminal não fez o investimento, né? Ele vai fazer onde ele tem carga para isso. Então, esse foi o pensamento e funcionou super bem, né? De modo geral, acho que tem funcionado. Então, só falando da outra parte do manual, a gente faz, então, essa parametrização de canais, verde, amarelo, vermelho e cinza. A gente não conseguiria fazer isso sem a tecnologia de informação, tá? Sem informática. É possível fazer isso de uma forma segura, uma forma razoável e idônea sem informática. Então, a gente já tem agora esse canal, está funcionando super bem. A coordenação tem se desdobrado aos milhões aí para poder tocar esse processo. O SAD é o cara lá da coordenação, ponto focal, é um cara que eu não sei nem como é que ele atende tanta gente, tanta demanda. Tinha que clonar ele, outro que está na fila da clonagem. Mas então, a gente vai tocando isso da melhor maneira possível, e a gente está trocando a roda com o pneu, com o carro andando, né? A gente está saindo de um sistema e está entrando com outro sistema que é, de fato, muito mais eficiente, muito mais moderno, mas problemas eventualmente acontecem.
Inclusive, o problema que eu tenho, já vou adiantando aqui, na questão das informações. Né? As informações de 2020 ficaram muito, muito fragmentadas. Né? A gente tem 2 sistemas paralelos trabalhando, então para eu te passar um quantitativo hoje ficou um pouco difícil. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, peraí. Muito bem. Só para relembrar, então, a questão da estratificação do Vigiago, são 7 regiões. A primeira é o Centro-Oeste, a segunda Norte com o Maranhão, a terceira é o Nordeste, sem o Maranhão, óbvio, a quarta Sudeste, sem São Paulo, a quinta São Paulo sozinho, que São Paulo tem um mundo, né? Tem Porto Santos, é o maior porto da América Latina, tem o aeroporto de Guarulhos também, o maior aeroporto, então só isso aí já está mais da metade do comércio exterior brasileiro. Depois tem a sexta regional, que está lá com o meu amigo Charlen, Santa Catarina, Paraná, muita fronteira, Foz do Iguaçu, fronteira pesadíssima, Porto de Itajaí, Porto de Paranaguá, também 2 portos gigantes. A sétima regional também, o Rio Grande do Sul, com suas fronteiras com a Argentina, Uruguai, é bem pesada o trabalho de fronteira lá da turma. Então, a divisão, quando foi bolada essa divisão, foi se estabelecido critérios geográficos, óbvio, e de quantidade de processos por unidade, a quantidade de portos e aeroportos que a gente tem nessa unidade. Com relação aos recintos habilitados, a gente tem 346 recintos já habilitados, e aí, como eu comentei antes, a gente tem algumas especificidades, alguns para carga refrigerada. Esse cara aqui da esquerda é lá onde você trabalhou, lá no Porto de Santos, e o da direita é o Porto de Rio Grande, lá gauchada trabalhando. Essa é uma foto recente, tá, Adriano? Eu tentei colocar todo mundo de máscara, todo mundo para mostrar que está todo mundo trabalhando, inclusive nesse período de pandemia. A coisa está esquisita, está todo mundo se desdobrando. A turma não abandonou a ponta, isso é muito legal, muito bacana, tem que ser valorizado, tem que ser, de certa forma, prestigiado. Então, eu tentei sempre trazer fotos recentes, pedir à turma fotos recentes para que a gente mostrasse que a turma está lá, isso não é conversa fiada, a turma está trabalhando e está trabalhando pesado, a coisa está acontecendo. Então, aqui um mapinha que o Jorge Cruyff, que é o chefe da nossa questão de habilitação, fez com as unidades do Vigiagro. Esse mapa tem a divisão por modal, né? Se é porto seco, fronteira terrestre, se é aeroporto. Então, e com os recintos já habilitados, essa distribuição ficou muito bacana. Ele fez também esse mapinha de calor, ele adora fazer um mapa de calor, e eu gosto muito dos mapas de calor, que eles nos mostram aonde a coisa está acontecendo, né? Então, do ponto de vista de entrada de saída de produtos, a gente tem obviamente uma força muito grande no litoral, né? Muito forte ali, se você for ver São Paulo, Santa Catarina e Paraná, uma beiradinha no Rio de Janeiro ainda, que por sorte ou por azar, eu não sei te dizer bem, são próximos às áreas de maior produção agrícola agregada, de valor agregado, né? Então a gente tem Fabrício, essa exportação não, é 2 áreas. Isso é por unidade. A unidade habilitada, seja ela qual for. Tá? Lá no slide anterior, a gente coloca as unidades por especificidade. Então, a gente tem lá as âncorazinhas, são portos ou portos secos, terminal rodoviário, posto de fronteira e os aeroportos. Aqui, essa distribuição, essa mapa de calor é da distribuição já onde esses locais estão, para a gente entender a distribuição das unidades do Vigiagro no Brasil todo, entendeu? Tá. Só para tirar uma dúvida, então, quanto mais quente, mais vermelho, maior movimentação naquela unidade. Mais unidade. Obviamente a movimentação acaba sendo consequência, mas é mais unidade habilitada. Então, aqui a gente tem uma visualização do que acontece. Então, a gente tem fronteira, como eu falei contigo lá, no Rio Grande do Sul, muito forte o trânsito de produtos, né, com a Argentina e Uruguai. Depois a gente tem a área de portos. Itajaí, Paranaguá, o complexo do Santa Catarina e Paraná, Santos, complexo Santos, complexo Rio, que a gente tem Rio e Sepetiba, que se você juntar as 2 unidades dá uma unidade mega também, são muito próximos. E, enfim, aí a gente vai depois lá em cima no Nordeste, Suape e Pecém também dando uma corzinha mais vermelha, mais sanguínea na nossa apresentação. Essa é a distribuição dos terminais alfandegados dentro de todo o Brasil. Tá?
Muito bem. O Viagro trabalha, então, basicamente em duas frentes, né? O comércio internacional regular e o irregular. Eu vou começar a falar do irregular, porque primeiro que é mais complexo e a gente não vai abordar muito ele aqui, tá? Vai ter uma apresentação sobre fiscalização de bagagens e passageiros, então em outro momento isso vai ser abordado com mais detalhes, com mais carinho, mais profundidade. Mas basicamente a gente tem o descaminho e o contrabando. O descaminho é quando o camarada não quer pagar o tributo, ele está fugindo da tributação, e contrabando é produto proibido, que é um entendimento jurídico um pouco confuso, mas é o que eu entendo que seja relacionado ao vigiado. Muito bem, mas vamos falar do que eu vim falar aqui para vocês agora, que é comércio internacional regular. Então a gente tem importação, exportação e alguns regimes aduaneiros especiais, como, por exemplo, loja de duty free, correio, esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui eu trouxe um painel que a gente tem lá na coordenação do Vigiagro, o Adriano, acho que é do teu tempo ainda, para a gente mensurar a quantidade de processo. Né? Então, isso aqui é do ano 2019, eu separei até julho, que são dados para a gente fazer julho, até julho desse ano também, uns dados mais consistentes. Né? Então, para você ter uma ideia de importação, ano passado, a gente teve 117 mil processos. Esse ano, até julho, 106 mil processos. Então, a gente perdeu, mesmo nessa pandemia maluca, nessa loucura que a gente está vivendo, o Brasil perdeu apenas 10% de importação, tá? O movimento, então, o que eu quero te mostrar com isso? O movimento nas unidades do Vigiagro, ele se manteve basicamente estável, eu ouso afirmar que com aumento, tá? Na importação. Na exportação, cara, então nem se fala. A exportação brasileira bombou, a gente está com uma questão cambial muito favorável ao exportador. A gente teve até julho também mais de 221 mil exportações da área vegetal e 290 mil da área animal. Isso até o final do ano, mais do que dobra, com certeza, até pela safra. Eu tentei, como eu te falei, trazer até julho, que seria um comparativo mais fidedigno com relação a 2019. Embora 2018 a gente teve um primeiro semestre muito esquisito, né? Abril e maio foi muito, muito caótico, as coisas meio que pararam, enfim. Bom, mas o que eu quis trazer isso? A gente está trabalhando e trabalhando muito. O Vigiagro não parou, o comércio internacional brasileiro não parou, muito pelo contrário, está muito aquecido. Isso aqui é um slidezinho que eu achei muito bacana, eu peguei lá do pessoal da Receita, não sei se você acompanhou, mas a Receita fez um estudo de tempo de liberação de cargas, né? muito completo, muito bacana o estudo feito por eles. Isso aqui exemplifica bem como é que funciona a entrada de cargas, que tem muita gente às vezes que não consegue entender, não consegue... porque a agricultura entra onde e tal. Então, isso aqui é o fluxo da carga no sistema aduaneiro brasileiro. A carga chega ela, seja por avião, navio ou modal terrestre, chega no terminal, o terminal dá presença de carga, ou seja, naquele momento o terminal recebe a carga, ele passa a ser o fiel depositário daquela carga, ele é responsável por aquela carga. Então, existe um registro da DI, ela pode ter sido feita antecipadamente, ou enfim, mas vamos usar esse exemplo lúdico aqui que a Receita fez, que eu achei bem legal. O que é uma LI? A LI é uma licença de importação, né? A licença de importação é onde vai ser apresentada ao anuente. E o anuente, a gente pode ter uma série de órgãos anuentes. Se você trouxer uma arma, vai ser o Exército. Se você trouxer remédio, vai ser a Anvisa. Se você trouxer produto agropecuário ou de interesse agropecuário, é o Vigiagro, o Ministério da Agricultura. E aí o Ministério da Agricultura vai avaliar isso, se é possível ou não, vai deferir aquela LI, vamos partir do pressuposto que é tudo certo, ele vai deferir aquela LI, então, ou seja, aquilo está ok, e aí então ele parte para a DI, ele volta para a Receita Federal para que aquele processo continue. Ou seja, a gente atua antes da Receita para dizer se o produto pode ou não pode entrar no Brasil. Esse é o nosso trabalho. Uma apresentação prévia à Secretaria de Receita Federal. Então, o slidezinho eu achei bem bacaninha, eu gosto sempre de colocar ele nas apresentações, porque eu acho que ele sintetiza bem o sistema de trabalho nosso nas importações. Na exportação também é um caminho meio que inverso, tá? Mas ele funciona da mesma forma. A gente anui no sistema, né? Ou faz a certificação dizendo que esse produto está ok e que ele pode ser exportado. E aí depois ele continua o processo para exportação via Receita Federal e embarque nos navios, ou aviões, ou enfim, caminhões, onde quer que seja. Fabrício, esse estudo foi tão interessante que, se você me permite,
ele conseguiu identificar na análise macro, na verdade, quais eram os locais mais demorados para a entrada do produto, né? Então, muita gente apontava a Anvisa ou o MAPA como responsáveis pela demora de entrada do produto no país, e ele mostrou outro panorama, né? Esse estudo foi muito interessante. Foi muito interessante. Ali você consegue ver várias unidades, nos vários modais. Ele mostrou, o que a gente já vinha falando há muito tempo, o processo de despacho ele é muito lento no Brasil. Ele não ganhou a agilidade que o serviço público ganhou. Essa é a triste realidade. Então, hoje a gente tem um tempo de desembaraço muito lento, muito acima do que se gostaria, mas o tempo de atuação dos anuentes ele não é nada de muito impactante, não. Eu fico feliz, assim, fico mais feliz ainda que no modal marítimo as duas unidades, das 3 unidades mais bem avaliadas, 2 estão na 4ª regional, então é uma satisfação a gente ter essa mensuração, então foi muito bacana, assim, mas foi muito esclarecedor, assim, a gente já teve uma série de debates nesses OFACs e nessas coisas, nesses eventos, para discutir essa questão do tempo, né? E realmente é muito louco. Só, assim, a título de curiosidade, uma vez me chamaram aqui no Porto do Rio e para participar de um evento da OEA, vieram uns representantes da OEA dos Estados Unidos aqui. E aí eu fui até lá conversar com o pessoal, tá? Tinha até um pessoal do EIFES e tal, foi muito legal. Mas o que eles vieram fazer? Que eles vieram ao Brasil para entender por que o programa OEA não estava funcionando de forma adequada, entendeu? Eles entendem que é inadmissível um produto que é brasileiro, OEA brasileiro, chegar lá nos Estados Unidos e cair em algum canal amarelo ou vermelho, porque houve algum erro documental, algum erro erro pequeno, vamos dizer assim. Então, o pessoal veio meio que para auditar e entender o que estava acontecendo. Essa é a percepção que eles têm do comércio, entendeu? E acho que a gente tem que aprender um pouquinho com eles, a gente tem que tentar dar celeridade em todo o processo. A gente não pode impactar negativamente no processo, o processo tem que ser mais fluido. O Brasil tem que se inserir no comércio internacional. Isso é uma discussão até um pouco fora do que a gente tem aqui, mas é importante a gente falar isso, tá? O Brasil tem que trabalhar melhor essa questão internacional. Eu acho até que o Ministério da Agricultura faz a sua parte, a gente tem um percentual importante na balança comercial, mas a saída para o Brasil é o comércio internacional, não tem para onde. E a gente, para fazer isso, tem que ter eficiência, tanto na importação quanto na exportação. Então, esse estudo veio trazer isso, no caso, só de importação. Mas foi bem bacana, bem lúdico, bem ilustrativo, o pessoal que conduziu está de parabéns, realmente foi um evento bem especial, assim. Eu particularmente gostei muito, eu estudo bastante aquilo ali, eu sou um entusiasta dessa situação. Bom, vamos voltar a falar de Vigiagro. O Vigiagro é o que está aqui tomando muito tempo. Eu trouxe aqui só a título de curiosidade, todo mundo pensa em Vigiagro, pensa em fiscalização de bagagem, pensa aquela coisa de aeroporto e tal. Isso tem uma realidade muito grande, tá? É um entendimento, não é difícil a gente compreender que os patógenos, eles podem muito mais facilmente entrar via bagagem do que via carga, né? As cargas são certificadas, é um produto já tradicional, não que o problema não exista, muito pelo contrário, ele existe e tem que ser feito, mas a bagagem realmente talvez seja um grande espaço para que isso aconteça. Mas a gente vai ter uma conversa específica sobre bagagem, tá? Não sei que dia que você programado, mas você avisa o pessoal, essa parece que vai ser um tópico bem interessante, assim, de bastante discussão e bastante polêmica também. O bagagem sempre traz muita divergência. Mas eu não podia deixar de trazer pelo menos umas fotinhas aqui para a gente esclarecer. Vamos lá, então, fiscalização de remessas postais, a gente está com hoje um comércio internacional pujante, como a gente acabou de falar, essas coisas de comprar no exterior, e enfim, todo mundo tem um amigo, alguém que manda uma lembrança, essas remessas elas são fiscalizadas, tá? Então, a gente tem uma equipe fiscalizando isso de forma intensa dentro dos aeroportos. Normalmente, aeroporto, porque isso normalmente fica vinculado a um aeroporto, as remessas, né? A gente tem 3 entradas no Brasil: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, são as 3 entradas de aeroporto, onde a gente tem o pessoal tomando conta.
Coloquei a foto aí do Romero, nosso amigo Romero, com um cão de detecção, também é um trabalho, também vai ter outra live falando exatamente do trabalho dos cães de detecção, um trabalho fantástico, muito bacana, muito moderno, né? A tendência mundial essa de utilizar os cães como ferramenta de trabalho é muito legal, eu sou um entusiasta do trabalho. Mas eu coloquei aqui apenas para a gente lembrar e conversar a respeito, né? Hoje a gente teve esse problema das sementes chinesas, né? Estão vindo aí para o correio, um problema realmente muito sério, que a gente não sabe o que é aquilo, onde isso está, o que está acontecendo. Só a título de curiosidade, em Curitiba, no ano passado, foram destruídas mais de 20 e tantas mil amostras dessas que chegaram. Esse ano o número é muito maior, porque esse ano que a coisa começou a incrementar. Sem contar as que foram devolvidas, porque quando a carga ela vem junto com algum outro produto, que ela pode ser devolvida, então você se devolve a mercadoria em vez de destruir. Então, um volume assim estúpido de bagagens, de caixinhas, né, e pacotes para serem fiscalizados. Então, também a gente tem sempre equipes por conta desse tipo de coisa. Fabrício, aí os canais, eles não são utilizados, né, os canais de fiscalização, né, pela dificuldade Na remessa postal? Não, né? Não, a remessa postal, todo pacote de encomenda, ele tem que passar no raio-x, obrigatoriamente. Então, ficou uma equipe da Receita acompanhando isso, ficou uma equipe do Correio, então todo o pacote passa por uma conferência de raio-x e depois ali ele é triado para onde a fiscalização compete. No caso de produtos de interesse agropecuário, que vai para o Vigiagro, e a gente fiscaliza depois dessa primeira seleção. A grande questão, talvez, o grande problema é que são muitas encomendas. Eu não sei, vou falar do Galeão, que é uma área que eu conheço. O Galeão é intermediário, porque o Galeão a gente tem, a grosso modo, são pacotes médios, né? Os menores vão para Curitiba. Então, aqui a gente tem de 3 a 5 mil pacotes por dia, todo dia. Então, é um mundo para se tomar conta. Então, eventualmente, alguma coisa passa despercebido. Curitiba é pior, porque Curitiba o volume é muito maior, porque são volumes menores, são pacotes menores, são cartas, muitas vezes, então, se controlar isso todo dia, essas milhares de amostras, é muito difícil. Eventualmente, alguma coisa passa, não tem como. Mas depois que ela passa no raio-x, ela é automaticamente selecionada e vai para o Vigiagro fazer a avaliação. Isso a gente tem reclamação direta de ouvidoria, o pessoal fala muito sobre meu produto mandou, minha irmã mandou presente para meu filho, mandou presente, mas mandou um pacote de salsicha, aí volta tudo para onde tinha que ir. Então é uma coisa muito chata, a gente sabe que as pessoas estão esperando aquilo, é um processo demorado, mas não tem jeito, a gente está defendendo o Brasil, não tem como ser diferente. Né? Mas Fabrício, aproveitando para citar uma história que você citou de remessa postal, correio internacional, é uma carga que você não pode segregar, por exemplo, se ela vier com produto agropecuário e outros produtos vinculados, você não consegue segregar e só apreender o produto agropecuário, né? E teve uma história específica de uma mulher que ela ia casar, ela veio com vestido de noiva e frutas, na mesma caixa, vestido de noiva e frutas, e ela não conseguiu o vestido a tempo do casamento, porque realmente aquelas frutas não eram certificadas para entrada. A fiscalização de correio é muito simples, né? Pode ou não pode. E naquele momento, às vezes acontece, o cara importou um medicamento veterinário para o animalzinho dele, que ele tem autorização, mas a autorização não estava lá. A gente não tem como segregar essa mercadoria, não está junto com a mercadoria, é devolvido, não tem o que fazer. Você entendeu? A modalidade para que a gente possa ter esse tipo de permissão é o courier. Courier, sim. Então, a gente tem uma série de empresas aí especializadas em courier. O courier é um mini despacho, né? E aí a gente vai ver a carga. Mas olha, essa carga não tem autorização de importação. Aí ele vai informar ao interessado. Não, mas eu tenho aqui, eu já peguei. Então apresenta. Então, isso pode acontecer no courier. Na verdade, ele é muito mais eficiente por causa disso. Agora, o correio não tem como. O correio é sim ou não. Então, chegou o vestido da dona aí, tá? O vestido e as frutinhas, volta para onde veio, cara. Não tem, ninguém vai destruir também o vestido da dona, mas ele volta para a origem.
porque não pode entrar. Então, é bastante o correr bem sim ou não. Então, é bacana, assim, a gente consegue perceber uma série de coisas. A gente fez um trabalho bem bacana aqui de inteligência nas unidades de correio. A gente começa agora a rastrear quem é que recebe sempre a mesma coisa, né? Provavelmente algum tipo de revenda, algum tipo de importador, então, semente, agrotóxico, algumas coisinhas assim. A gente acaba começando a pesquisar e está mandando isso para o serviço do Estado para poder ir lá bater na porta do rapaz e perguntar: vem cá, o que é isso aqui? A gente, além de não deixar entrar, a gente tenta formar um sistema de inteligência para trabalhar internamente sobre esses agentes aí. É uma expectativa, mas é um mundo. Correr é um mundo sempre muito grande. Cara, vamos lá. Então, dando sequência, importação de animais vivos, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com animais vivos. Os animais vivos, eles são importantes para o Brasil. O Brasil importa uma série de animais de produção, outros exóticos, ornamentais, enfim, tem sempre uma infinidade. Aqui eu botei só umas fotos ilustrativas. Esse aqui, só de curiosidade, é uma foto que eu gosto muito, não ficou muito legal não, mas é um tubarão galha branca que veio para o Aqua Rio. Então foi até... As pessoas perguntam: como é que chegou o tubarão? Chegou nessa caixa aí, ó. Ele chega numa caixa, a caixa é toda vedada, a caixa de madeira estruturada, com uma espuma e um material plástico por dentro revestindo, como se fosse um saco, e o tubarão fica lá dentro, muito legal. Ali a foto também bastante moderna, bastante atual, do colega Bruno, lá do Galeão. Aquilo ali são animais para teste de Covid. São animais transgênicos, importados para a Fiocruz, então, para desenvolver uma linha de pesquisa da Covid. Ele está de máscara, viu? Você pode perceber lá que ele está... Isso foi agora outro dia, então é uma coisa bem atual, a coisa está acontecendo. A importação de animais vivos, isso aqui é uma das poucas fotos sem máscara, porque esse rapaz é muito bonito, eu não podia deixar de colocar a foto dele. Isso foi durante a Olimpíada, né? A gente recebeu 300 e poucos animais aí de alto padrão, numa vez só, foi uma operação gigante, foram vários cargueiros um atrás do outro, uma coisa muito, muito emblemática. A gente contou com o apoio do pessoal da DSA, o Andrezinho Bompete ficou lá no Rio, o Alberto também, a Lia, na época era DDA e agora está indo junto com vocês. Então foi uma operação de muitas mãos aí, ou muitas cabeças, e foi super eficiente. Foi muito bacana, assim, uma operação bem especial. Falando de exportação de animais vivos, também outro assunto tanto quanto polêmico, um assunto um pouco delicado, mas acontece demais, e tem que acontecer, né? A minha visão é essa: o Brasil não pode se furtar esse tipo de coisa. Eu tenho algumas restrições, mas são minhas. O Brasil não pode perder um mercado que parece que ano passado foram 500 e poucos mil cabeças, ou mais que isso, quase 1 milhão de cabeças, se não me engano. Acho que em 2018 foram 500 e poucos mil. Enfim, é um número muito alto para a gente não pode abrir mão disso. O mundo todo faz isso. Por que a gente não vai fazer? Tem que ter regra, tem que ter controle, claro. Então, essa é no Porto de Rio Grande, lá os colegas avaliando a entrada dos animais, também todo mundo de máscara, uma situação bem atual, vistoria dos navios. Essa aqui dos suínos é em Foz do Iguaçu, tá? Isso é exportação de suíno para o Paraguai de matrizes, também dentro do caminhãozinho, dentro das regras, tudo direitinho. Aí o nosso amigo Ricardo Leite lá tirando foto lá, todo galã, lá junto com o navio de exportação. Abraço aí para o Ricardo e para toda a turma lá do Rio Grande do Sul. A exportação de produto de origem animal é talvez um forte no Brasil, embora os volumes não sejam tão grandes quanto da área vegetal, mas o valor agregado é muito, muito maior, então acaba tendo muito impacto na nossa balança comercial. É uma cadeia bastante específica, né? Muita mão de obra, muito valor agregado. Isso é uma foto agora também de semana passada, os voos retornando, então a gente começa a ter pescado, essas caixas brancas são todas pescadas para os Estados Unidos. Ali carne congelada também para exportação. Então são mercados que consomem muito produto brasileiro. Então a gente tem sempre que avaliar, fiscalizar e algumas vezes emitir a certificação para esses produtos. Outras vezes já vem certificado da indústria, é apenas uma conferência documental. Muitas vezes a gente o Vijago tem que fazer a conferência em loco desse produto. A importação de produto de origem animal, aí talvez o grande afão, a área que você trabalhou aí por muitos anos lá em Santos, depois em Viracopos. A gente tem uma série de trabalhos também, fotos recentes, aí todo mundo trabalhando de máscara aí por causa do Covid. Então tem coleta de amostra, avaliação de rotulagem, de produto, sempre a turma batendo muito firme em cima disso aí.
a gente tem um comércio internacional muito forte, e essa ideia de que o Brasil só pode exportar não é muito lógica, né? A gente precisa, inclusive, abrir mercados, né? A importação é interessante. O Brasil, sei lá, 20 anos atrás, ou um pouco mais, a gente não tinha nenhuma produção de queijo fino, né? E aí, quem abriu esse mercado, quem criou o mercado foi o importado. O importado vem, ele cativa o consumidor, ele abre os conceitos do consumidor, depois a indústria nacional acaba vindo a reboque, produzindo. Hoje a gente tem produtos excelentes aí, talvez até melhores que alguns importados, e feitos aqui. Então, mas se você não consegue cativar esse consumidor, ele não consegue consumir esse produto, ele experimenta uma vez quando ele vai fazer uma viagem internacional, depois nunca mais ele come, é preciso que ele tenha esse produto sempre na prateleira. E depois a gente consegue suprir essa demanda e às vezes até ultrapassar em quantidade, qualidade. Aqui eu botei só um slidezinho que o meu amigo Adriano uma vez me passou sobre o coleta de amostras. Isso aqui especificamente são amostras de DNA para análise de pescado, mas enfim, a gente tem uma série de percepções com relação às amostras, né, da área animal. Por isso aquela estrutura toda de um mini CIFzinho dentro dos terminais, que a gente consegue ter uma bancada esterilizada, a gente tem um esterilizador, a gente tem todo o material para trabalhar de forma completamente adequada. Então, isso hoje já é uma realidade dentro da unidade do Vigiagro, e com a finalização da parte técnica, né? Acho que talvez no início do ano que vem a gente esteja com todas as unidades fazendo isso. Material de multiplicação animal também é outra realidade. O Brasil também importa muito material e exporta muito material de multiplicação animal. A gente tem centros muito especializados. Viracopos, onde você esteve, tem uma realidade. A gente tem muito animal, material de multiplicação chegando e saindo o tempo todo. Então, acho que é uma vertente também brasileira. A gente tem que aproveitar isso melhor. Cara, na área vegetal, então, a gente volta a falar de um produto de muito valor agregado, muito volume, um valor agregado um pouco mais baixo, mas que movimenta demais a balança comercial brasileira. A gente tem sempre aí falando da soja, do milho, do algodão. Eu botei para diversificar um pouco fruta, tá? Exportação de fruta também tem um valor agregado muito alto. É uma operação bem diferente desses granéis de muito volume, né? Porque tem mais gente, é uma coisa mais dinâmica. E a certificação, né? A certificação vegetal é ela que garante a entrada desse produto lá no estrangeiro. Então, quem faz isso é o Instituto Fiscal Federal Agropecuário. É a turma do Vigiagro, a turma do MAPA que faz essa certificação. A certificação o DSV passa para o Vigiagro fazer isso na ponta, então a turma vai lá e verifica aquela mercadoria, se ela se encontra em condições, tanto da parte documental quanto fisicamente, apta à exportação. Isso é uma garantia para que o país que está importando isso tenha que o produto é um produto brasileiro que atende aquelas normas. Esse é o cenário da certificação fitossanitária. A fiscalização de embalagem de pallets de madeira, esse é um ponto muito forte do nosso trabalho, é um ponto que impacta muito no comércio internacional. Eu gosto de falar sempre que fiscalização de embalagem de madeira não é jabuticaba, tá? Isso não é um troço que só tem no Brasil, muito pelo contrário, o mundo todo tem isso. Isso é um problema nas aduanas do mundo todo. Então, cada um trabalha do seu jeito, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas é preciso que a gente faça essa fiscalização. Os pallets são fundamentais no transporte de carga. É difícil você ter carga. Hoje tem muita caixaria, dependendo do produto, a gente tem caixa de papelão, mas é difícil você ter uma carga maior, mas apesar que não tenha pallet de madeira ou as embalagens segurando aquela mercadoria. Isso é altamente veiculador de patógenos, então a gente precisa, de fato, fazer essa intervenção. Esse slide à direita é o nível de intervenção no posicionamento de contêineres no Porto de Santos, lá em 2016. Hoje a incidência é praticamente a mesma. Então, quem mais para contêiner nos portos é o Vigiagro. É a inspeção de embalagem de madeira, além dos produtos agropecuários. Isso, até naquele estudo que a gente falou da Receita Federal, ele tem um capítulo falando só de embalagem de madeira, o impacto que isso causa. A gente precisa entender que é para o bem do Brasil, não é para ninguém, não é para... Muitas vezes é aquela história que o cara, a fábrica de automóvel parou porque tem o vidro do carro está parado lá no porto, porque, cara, mas assim, a gente tem que fiscalizar. A fiscalização é sempre um negócio chato. E a fiscalização é, de fato, como diz o
o sábio amigo, ela é chata e solitária, né? O cara tá lá sozinho, cara, tomando aquela decisão. Mas ele é pago para isso. A gente faz isso porque tem que fazer, não é porque ninguém quer prejudicar ninguém, é porque é de fato importante. Então a gente trabalha dessa forma e muitas vezes causa impacto, mas enfim, a gente tenta minimizar isso. Hoje a gente já tem uma série de trabalhos de informática para tentar maximizar, uma série de unidades já tem o Sigvig Madeira, que a gente faz uma triagem muito mais rápida, uma amostragem muito mais inteligente, enfim. Cada unidade tem uma realidade, mas é preciso fazer isso, isso causa realmente muito impacto em alguns momentos. Cara, vamos lá então, dando sequência aqui para a nossa parte. Importação vegetal também é uma parte importante, tá, do trabalho. A fiscalização de produtos, isso aí é uma fronteira lá eu já não sei se é no Rio Grande do Sul, no Paraná, mas eu acho que é no Rio Grande do Sul. A turma fiscalizando cebola, importação de cebola, os granéis, tá? A gente importa muito granel, a gente importa muito trigo, cevada, malte, todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, aquilo tudo passou por unidade de vigiado. Então, antes daquela cerveja que você botou na geladeira e abriu, ela ser fermentada, ela veio num navio, ela passou pela unidade do vigiado, o pãozinho que você come de manhã, provavelmente a farinha de trigo, a grande parte dela veio importada, ou farinha em trigo, enfim, a gente faz as fiscalizações, a gente faz a vistoria desse material todo, para que esse material entre de forma a não causar danos à saúde pública e nem à agricultura, principalmente no nosso foco é a questão da agricultura, no caso das farinhas aí, né, que elas ainda vão ser processadas, enfim, uma conversa bem ampla aí. Eu estou tentando passar a coisa meio rápida assim, Adriano, mas é porque tem muita coisa. Não, é no seu tempo. Ficar falando de cada pontualidade aqui, a gente fica o dia inteiro e acho que não perde foco do objetivo da conversa. Insumos, tá? Insumos de toda a agricultura brasileira, ela tem uma parte de insumo importada muito forte. Então, a gente tem defensivo, fertilizante, alimentação animal, a gente tem, enfim, um mundo para falar de insumo. Insumo é sempre para a indústria, é uma coisa mais abrangente. Volto a falar também, essa foto veio lá da turma do Rio Grande do Sul, agradeço mais uma vez os colegas da ponta lá, todo mundo de máscara, essas são fotos agora recentes aí do nosso Covid, da época de Covid. Material de pesquisa, isso aqui eu repeti a foto, desculpe, peço perdão, eu não tinha percebido que eu coloquei ela, já tinha falado sobre ela, é a foto do material de pesquisa, que é material que vem para institutos de pesquisa, e até para a área veterinária, inclusive lá na Agro, sempre tem uma demanda de material importado, outro dia estava com soro para amostra, enfim, sempre tem alguma coisa para trabalhar. O Parafitosa também no Brasil faz um trabalho bacana, então essas amostras acabam sempre passando por dentro das alfândegas e a gente tem que fiscalizar tudo isso. E agora outro ponto, um ponto muito específico, né, eu deixei mais para o final para a gente ter uma abrangência mais técnica, né? Controle de resíduo. O controle de resíduo ele é feito em todas as unidades, para a turma ter ideia, né? Todo terminal portuário ou todo aeroporto, ele tem por obrigação legal, ele tem um controle de resíduo sólido. Ele não tem como escapar disso. Para ele ter o alfandegamento dele, para ter, inclusive, essa habilitação que a gente falou do vigiado, ele tem que ter esse gerenciamento. O que é o plano de gerenciamento de resíduo? Ele vai dizer exatamente o que vai acontecer com o resíduo que é gerado ou que chega a esse terminal. Então, esse controle de resíduo, ele passa pelo aval do vigiado, no caso do interesse agropecuário, e a gente avaliza. Muito bem. Algumas unidades, o Brasil, por uma questão ambiental um pouco esquisita, vamos dizer assim, não permite a questão dos incineradores, né? Então, o mundo todo trabalha com incinerador, mas no Brasil a gente não pode ter incinerador. A gente trabalha com as autoclaves, é um processo um pouco seguro até, não é um processo problemático, mas é um processo muito mais complexo que o incinerador propriamente dito. Então, os resíduos são sempre controlados e direcionados para ou as autoclaves diretamente dentro do terminal, dentro dos terminais, ou para alguma empresa que faça esse trabalho. Tá? Então, isso também é uma atividade vigiada, a gente controla isso com uma frequência esporádica, mas a gente sempre controla. Todas as unidades têm esse controle, ou pelo menos tendem a ter esse controle. Tá? As apreensões de aeroporto também seguem o mesmo problema, né? A mesma preocupação.
a turma tem às vezes fica muito apreço, né? O que vai acontecer com o produto que foi apreendido? Vocês vão comer o produto, vão comer o produto, é brincadeira, né? Tá certo que eu tô meio gordinho, cara, assim, são centenas de quilos por dia na época agora não, a gente tá com muito poucos voos, mas na época normal é uma estupidez a quantidade de apreensão. Então isso vai ser destinado para algum lugar, né? Então a gente tem que destruir isso em algum lugar para que evitar justamente que isso perpetue ou possa promover a entrada de doenças. Então são sempre esses centros de tratamento de resíduos e a gente dá uma conferência frequente nisso aí. Tá? Bom, Adriano, acho que é isso aí. Acho que uma forma rápida e abrangente da gente falar do Vigiagro, da atividade do Vigiagro, né? Te agradeço mais uma vez a oportunidade e não sei se agora a gente conversa sobre alguma coisa, se tem alguma pergunta, como é que está a questão da operação com a galera aí. Fabrício, primeiro, parabéns pela palestra. Eu já tinha ideia que ia ser uma palestra extremamente importante e consegue esclarecer as ações do Vigiagro, porque ele é considerado como atividade essencial. As ferramentas hoje utilizadas justamente para evitar a entrada de doenças e pragas no país. Não tinha dúvida disso, Fabrício. Se me permite, Fabrício, tem umas perguntas aqui sobre o Vigiagro, mas eu vou voltar em alguns temas para a gente tentar conversar sobre esses temas, esclarecer um pouquinho. Na sua visão, Fabrício, você trabalha com trânsito regular, aquele que você tem um conhecimento prévio de origem, o tipo de produto, uma certificação sanitária, vamos pensar no produto de origem animal, ou um zoossanitário pensando no animal, já vinculada, com todas as informações, pensando no produto de origem animal, que tipo de processamento ele passou, que inativou um determinado patógeno, ou é capaz de inativar um determinado patógeno. E aí você tem do outro lado o trânsito irregular, né? Esse que você não sabe a origem, você não sabe que tipo de processamento aquele produto, ao entrar no país, passou. É muito mais fácil trabalhar com trânsito regular, né? E hoje, qual índice de não conformidade a gente está mais ou menos mantendo? Você tem uma ideia de índice de não conformidade relacionado ao trânsito regular? Depende do produto, Adriano. Depende do tipo de produto que a gente está falando, mas vamos falar assim, a grosso modo, talvez uns 5%, dependendo do produto, passa de 10% um pouquinho, mas a gente tem um índice de não conformidade também, vou falar que é expressivo, porque eu acho que não é bem a palavra, mas é significante, talvez. A palavra seja significante, ele é significante. Agora, sem dúvida nenhuma, a preocupação do ponto de vista de defesa agropecuária é o trânsito irregular. Isso não existe a menor dúvida com relação a isso. Porque, como a gente falou, o material que é apreendido vamos falar no aeroporto, ele vai tem um tratamento térmico, ele vai para um centro, você tem uma série de entes fiscalizando isso. A Receita e a Anvisa também estão ligados a isso diretamente. Então, você tem um controle, o risco existe, mas é X. Agora, o cara que vem com a bagagem, vem com o produto na bagagem, leva para casa, o cara comprou um presunto lá na Itália, aí um pedacinho, e aquele troço ficou na mala, ele perdeu o avião, demorou 3 dias para ele chegar em casa. O troço chegou verde em casa, ele vai fazer o quê? Vai jogar no lixo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um centro não são todas as cidades que têm um centro de tratamento de resíduo ou um aterro sanitário, tem cidades que tem lixão. Essa é a grande realidade. O lixão tem o quê? Tem suíno. Cara, você fechou o ciclo. Então, essa preocupação, ela é fato, ela é real. O risco é muito maior. O risco é centenas de X, nesse caso. Mas a fiscalização de bagagem também, ela vai ter, eu acho que é o Luiz Cláudio que vai falar para a gente, um outro cenário muito difícil, muito complexo, mas tem que ser feito. Fabrício, citando isso, da questão dos resíduos, né? Dá para a gente voltar naquele caso comprovado, e um trabalho publicado de 1978, lá no seu aeroporto, né, de origem, do Galeão. Se quiser contar essa história para o pessoal... a peste suína clássica, na verdade, ela teve essa... Hoje a gente está na moda a peste suína, né? Então ela começou... Aquela história tem, você conversar com o pessoal que trabalhou na época, tem um monte
de eventos, um monte de coisa e tal, mas já, a grosso modo, o que acontecia? Tinha um camarada que tinha um amigo que passava para ele o resíduo de bordo das aeronaves. A aeronave que vinha de Portugal, e aí o cara pegava o resíduo e alimentava uma criação de porcos, né? E aí, de repente, começou a ter um surto de peste suína lá em Paracambi, uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, e aquilo se disseminou, tomou conta do Brasil. Até hoje o Brasil não consegue exportar carne, por exemplo, voltando aqui, segunda ou terceira lá, a gente não consegue exportar carne suína para a Coreia, que é um mercado que paga super bem, porque por causa da questão da peste suína. Ela foi introduzida assim, numa eventualidade, ninguém podia imaginar, quer dizer, ninguém podia imaginar. O cidadão lá que estava alimentando os porquinhos dele não conseguia entender isso, mas se tornou uma realidade. Então a gente se preocupa com isso. Hoje o cenário é muito diferente, tá? Hoje tem muita preocupação. Na verdade, essa história da peste suína tem uma outra lenda que diz que quem foi em cima deles é que o cara começou a contrabandear também negócio de videocassete, né? Ele botava videocassete de Portugal, botava no meio da alimentação e tal, o pessoal começou a prestar atenção. E aí foram, enfim, né? Mas hoje você tem um ambiente aeroportuário, ele é muito, muito controlado. Não que não existam fraudes, mas nem problemas, mas ele é muito mais controlado do que já foi há 30 anos atrás. Hoje é um ambiente bem, eu diria, bem rígido, assim, até para os padrões brasileiros. O portuário também, os portos organizados também. Perfeito, Fabrício. Fabrício, eu vou aproveitar, tem a pergunta aqui do colega Francisco Assis Filho. Ele pergunta, nas exportações não internalizadas, ou seja, aquelas que não são nacionalizadas, quanto tempo leva até a destruição ou retorno à origem? Tem mais ou menos uma ideia? Depende da carga, né, Fabrício? Depende da carga, depende do momento, depende do produto. Assim, normalmente a carga, a recomendação é de retorno à origem. Porque muitas vezes o produto não se enquadra na legislação brasileira, ele tem algum tipo de risco, ele é um produto que não pode entrar, mas de repente ele pode entrar em outro mercado. E a destruição desse produto aqui no Brasil é muito complicada, né? Então a gente é muito mais seguro devolver esse produto do que internalizar para destruir aqui em algum local. A gente teve problemas, eu tive problemas, você sabe isso, com aquela história das carnes lá no Rio de Janeiro, que foram destruídas e o pessoal assaltou lá o aterro sanitário. Então, enfim, sempre um problema. Então, a recomendação é sempre devolver. E a devolução, ela a custa dessa devolução é do importador, né? Ele que tem que se virar para devolver o produto. Então, às vezes demora um pouco mais, às vezes é imediato, depende dele especificamente. Existe um prazo, que se eu não me engano é de 45 dias, a partir de onde ele é obrigado a devolver. Mas antes disso, já está por conta dele. Pode devolver só. Na verdade, ele faz uma vinculação aqui ao tempo, Fabrício. O tempo é difícil de estabelecer de acordo com o produto, de acordo com... Por exemplo, o correio, unidade de correio, a devolução é imediata. Tá? O correio eu devolveu. 2, 3, 4 dias depois sendo devolvido. Você fosse apenas do correio reprocessar aquilo e colocar na próxima remessa para sair. A carga convencional depende do destino, às vezes depende de rota de navio, depende como eu te falei, do interesse do importador, porque o importador, quando tem uma carga rejeitada, ele vai chegar lá de quem ele comprou, lá e falar, cara, olha só, você me vendeu um produto, que o produto não pode entrar no Brasil, cara. E eu quero meu dinheiro de volta. Então, às vezes, essa negociação é rápida, às vezes não, às vezes até o cara de lá já está mandando, não, eu vou te mandar outro e esse aí vai voltar, enfim, daí é a questão comercial. Mas o produto não entra, o produto continua retido na área alfandegada. Isso é o mais importante para a sanidade da agricultura brasileira. Ele não tem qualquer tipo de chance de causar problema. Perfeito, Fabrício. O mesmo colega, ele volta no tema aqui, importância das bagagens. Ele quer ter uma ideia de quantos são os registros de introdução ou interceptação de pragas vegetais por esta modalidade. Mas não é uma ideia se a gente mantém um registro, se existe algum índice de apontados de não conformidades, de interceptações nessa área? Cara, isso aí depende da época, depende dos voos que você tem. Por exemplo, assim, bagagem aérea,
a gente tem basicamente 85% do passageiro internacional ele chega ou em Guarulhos ou no Rio de Janeiro. Isso é nível pré-pandemia, tá? Agora a gente está num cenário muito diferente e pós-pandemia ninguém sabe como é que vai ficar essa malha aérea. Estou falando de cenário de 2019. 2019, quer dizer, isso é histórico no Brasil, sempre foi assim. Em 2019, por ser o último ano que a gente tem um registro mais palpável. Então, essa carga chega no... Bom, 60% do passageiro internacional chega em Guarulhos, 25% do passageiro internacional do Brasil chega no Rio de Janeiro. O tipo de passageiro, o tipo de apreensão que a gente tem no Rio de Janeiro é diferente do que se tem em Guarulhos, por exemplo. E é diferente que a gente tem, por exemplo, em Confins, que é outro aeroporto, um grande aeroporto que está na regional que eu atendo. Então, por quê? Porque depende da rota, depende de onde ele vem. Então, quando a gente traz produtos da Ásia, de voos direto da Ásia, que só quem tem é São Paulo, então você tem um tipo de apreensão, você tem um tipo de problema. Então, depende da unidade que você está trabalhando, tá? Isso é muito mais pontual do que nacional. É difícil de falar assim, qual seria o maior problema do ponto de vista nacional. Eu acho que não dá para a gente falar isso. A gente começa a partir para um outro momento, aí você tem que fazer divisão de quantos passageiros, qual é a carga, qual a intensidade. Acho que não é real a gente falar nisso, tá? Mas é bastante. A interceptação de cargas vegetais em bagagem é bem expressiva, de tudo que você pode imaginar. O Cláudio provavelmente vai trazer as imagens aí, o que você puder imaginar, chega. Fabrício, você falou em peste suína africana, a colega Lia, acho que ela ficou preocupada aqui, ela mandou uma pergunta interessante sobre essa questão. Ela pergunta se hoje temos o mesmo risco de entradas de patógenos comparado a um tempo atrás, Fabrício. Cara, depende da percepção, né? É difícil falar em maior ou menor risco. O risco existe, né? Hoje, você tem uma entrada de patógeno, como entrou em 1980, na década de 80 via Galeão, isso é muito menor, isso é estupidamente menor. Então, esse risco é absurdamente menor. Mas eu acho que ele continua existindo e talvez até mais na questão das bagagens. Essa é a preocupação, essa é a minha visão, tá? A visão que a gente tem. Eu tive até uma reunião outro dia na Marinha, aqui do Rio de Janeiro, enfim, tratando de um outro assunto, e a gente comentou sobre isso. E o responsável lá falou, cara, eu acho muito pouco provável, porque os portos, todo porto, ele tem que ter esse controle de resíduo, ele cobra por isso, inclusive é um negócio muito caro, então não é... Ninguém... É pouco provável que isso aconteça via resíduo regular. Eu acho que a maior chance de entrada nossa é via bagagem, essa é a minha visão. Inclusive, lá naquele evento que a gente teve na OIE, lá na Colômbia, também a discussão foi exatamente essa. A percepção não só nossa, como dos americanos, dos canadenses, a maior preocupação é com bagagem. As pessoas fazem, às vezes, sem muita maldade, né? Na verdade, acho que até sem maldade alguma. Como a gente comentou, o cara comprou um produto, o produto estragou e jogou o produto fora, jogou no lixo. E aquilo, e dependendo de onde ele mora, enfim, é muito fácil de fechar um ciclo. Né? Mas no resíduo de aeronaves, de embarcações, eu acho muito menos provável do que já foi. E muito menos provável que na bagagem. Continuo entendendo dessa forma. Fabrício, até fazendo um link, então, com a pergunta da Lia, essa é uma pergunta interessante, não vou te deixar em maus lençóis, não, tá? Não, mas é uma ideia interessante. A gente tinha, pensando quando você falou de canais de fiscalização, né? A gente tinha em N36, de 2006, que ela tinha um procedimento mais 100% da fiscalização, ela não previa tanto essas ferramentas dos canais, a análise de gerenciamento de risco e outros canais como o OEA, de facilitação de comércio. Aí a gente vem hoje com a N39 2017. Aí a pergunta que eu gostaria de te fazer. Com a facilitação do comércio e aplicando os canais de fiscalização, por um lado você tem a maior agilidade, que o mapa era cobrado, e a gente é cobrado, a gente é signatário da OMC, para os acordos de facilitação de comércio, né, maior agilidade. Por outro lado, você tem a questão do risco sanitário e fitossanitário. Até onde vai essa balança, sabe?
o quanto você mexe nisso aqui que compromete a questão fitossanitária e sanitária? O quanto você mexe na facilitação do comércio, maior agilidade, que possa ter relação direta com a questão sanitária ou fitossanitária? Não, eu entendi a pergunta, Adriano, é bem pertinente, tá? Essa discussão é uma discussão maior, muito interessante, por sinal. Eu sou um defensor já não é de hoje, não, dos 13, 14 anos que eu estou no Vigiagro, de maior agilidade. A gente tem que ter modernização e agilidade. Então, eu sempre defendo essa proposta. Agilidade não é liberalização, são conceitos completamente diferentes. Perfeito. Então, quando você tinha a IN36, eu não estou falando mal dela, ela teve o seu momento, ela foi fantástica, inclusive, porque ela abrangeu, cara, foi um IN que durou muitos anos, ela se manteve moderna por muito tempo, mas ela trata da mesma forma, por exemplo, vou falar aqui de produto, vamos falar da nossa área, que a gente tem um pouco mais de intimidade, produto veterinário, que vai para a empresa, para ela fazer o insumo, para ela fazer o medicamento, ela trata da mesma forma que você trazer, por exemplo, tripa suína, ou você trazer, por exemplo, carne suína da Itália. Então, não é a mesma coisa, o risco não é igual. O risco nunca é zero, mas a gente não tem esse risco. Então, quem vai mensurar os riscos, na verdade, nessa parametrização, são os departamentos. Tá? Os departamentos, basicamente, aí, de sanidade animal e vegetal, que vão dizer, olha, esse produto tem alto risco, esse produto não parametriza em verde, então esse produto continua sendo inspecionado, esse produto tem alto risco. Não, esse aqui o risco é médio, a gente consegue fazer uma amostragem. Quem vai fazer essa determinação são os departamentos, não é o Vigiagro. A gente não tem esse conhecimento técnico para fazer essa determinação. A gente operacionaliza o que é feito, mas de certa forma, a gente não tem por que tratar todo mundo da mesma maneira, porque não são iguais. Né? Você trazer, por exemplo, falar sei lá, da área vegetal, bebida, vinho, por exemplo, o negócio está na moda agora, assim, tá fervendo a importação de bebida. Você tem então uma empresa que ela é exclusiva de uma vinícola famosa, a mais famosa do mundo, ela traz aquele produto, ela traz meia dúzia de tipos de vinho, nunca deu problema. Por que eu vou tratar esse cara da mesma forma de um outro cara que já foi pego fraudando, que traz um produto com suspeita de rótulo trocado? Você está entendendo? Então, não são iguais. A gente tem que tratar diferente quem é diferente. Do ponto de vista de risco e sanidade, a gente também tem que trabalhar com inteligência. Quais são os produtos que a gente pode abrir mão dessa inspeção e quais não? Não tem como ser diferente. E aí a gente precisa da informática, a gente precisa de toda essa sistemática de trabalho para que isso aconteça. Mas não faz o menor sentido. A gente esteve lá nos Estados Unidos vendo, é tudo amostral, e talvez tenha até um cunho mais técnico mais forte, porque você trabalha com menos e mais intensidade em alguns produtos, de forma intensiva. Porque, fazer uma comparação, vou fazer uma grosso modo aqui, talvez de uma certa forma, tanto quanto ignorante. Mas imagina uma blitz, você saiu daí do mapa, pegou o teu carro e tá indo para tua casa. Se todo dia tem uma blitz no eixão ali, vai parar o eixão inteiro, aí o cara vai olhar para sua cara, vai pedir o documento, você vai olhar o documento para ele vai olhar se tá, e vai te mandar embora. O que é mais eficiente? Isso ou uma blitz que vai parar aleatoriamente os carros, vai revistar o seu carro, vai conferir o número do seu chassi, vai ver se sua carteira é válida, se ela é fraudada, vai ver o estado dos seus pneus. Eu acho que é muito mais inteligente essa segunda alternativa. Sempre achei e continuo achando. Mas quem vai dar esses parâmetros para saber o que a gente vai avaliar são os departamentos técnicos. Né? A gente cumpre o que o departamento cria para a gente. Perfeito, Fabrício. E até quando você citou em N3606, a gente sabe da importância dela. Se eu não me engano, você participou na elaboração dela, né? Também. De qual? Da 06. 36 de 2006. Não, eu sou novo. Não, aquele é Marcos e Elsen. Marcos e Elsen, tá. Rogéria, Edilene, tá. E aí eu tô com o cabelo, mas eu sou novo. E aí ela foi essencial, porque precisava de um manual de procedimento operacional, foi um marco para o Ministério da Agricultura e para as ações do Vigiagro. Isso, foi um marco, foi muito bacana. O Vigiagro tinha um sistema de auditoria interna aprovado, inclusive, pelo pessoal do
TCU, não sei se você, eu fui auditor, né, na verdade, fiz aquele curso de auditoria, então era um sistema, mas era um sistema que o comércio exterior, cara, é muito, muito dinâmico, as coisas acontecem com muita intensidade, muita rapidez, os órgãos anuentes, eles precisam ter muito mais agilidade, né? Então, a Iene foi fantástica, ela organizou, ela moralizou, cara, foi um trabalho hércules e eficiente. A 39 veio para dar um próximo passo, talvez, espero que para melhor, eu entendo que, até o momento, entendo que para melhor, mas tem que andar para frente. Mais alguma pergunta? Como é que está aí a questão das... Tem sim, Fabrício. O Francisco ele pergunta aqui, nas cargas de produto agrícola, este retorno é precedido de algum tratamento? Na verdade, o que eu entendi aqui da pergunta dele, o retorno está relacionado à não autorização da nacionalização e quando ele retorna ao país, se ele se passa por uma fumigação, um tratamento bem específico. Da área vegetal, sim. Da área vegetal, se o... Acho que teve um probleminha. Estou ouvindo agora, Fabrício. Oi, desculpa. Acho que caiu. Tá vendo? Tá me ouvindo? Oi, Adriano. Agora sim. Tá ouvindo? Sim, beleza. Então, da área vegetal, a gente tem se você tem um inseto quarentenário, se você tem uma praga detectável, sim, você faz o tratamento para mitigar o risco, para depois devolver. Os da área animal, normalmente a gente está falando de produtos containerizados, né? Ou seja, estão dentro do container lacrado, então eles são devolvidos. Fabrício, a gente está com um probleminha no seu áudio. Deixa eu tentar novamente. Como é que tá? Alô? Ouviu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Como é que tá? Oi? Tá indo? Acho que teve um delay aqui. Bom, beleza. Então, vamos lá. O pessoal está informando aqui que foi um erro, um delay lá do Adriano. Então, eu vou tentar continuar falando. Então, quando a gente tem uma praga quarentenária, ela recebe tratamento e é devolvida. Cargas que estão em containers, né? Se for praga, for inseto, também é tratado. As pragas os produtos de origem animal, não, já são devolvidos de forma integral. A gente evita o tratamento no Brasil para uma questão ambiental, questão de custo, enfim, não tem uma série de coisas envolvidas, sempre tentando devolver mercadoria da melhor maneira possível. Voltou, Adriano? Ele pediu para segurar um pouquinho, que ele parece que está com um problema lá na situação dele. Voltou? Conseguiu? Alô? Bem, estou vendo. Sim. Tá vendo? Acho que ele está com alguma dificuldadezinha lá. Voltei no celular, Fabrício. Beleza, tranquilo. Então, vou ler uma pergunta que me foi enviada aqui. A Renata Taveira, ela disse o seguinte: me corrija se eu estiver enganada, mas na época das Olimpíadas, foto que mostrou recebendo os cavalos, e já estavam com alguns focos de morro. Quais foram as medidas adotadas para o recebimento e permanência dos animais? Renata, olha só, naquele momento os focos de morro já estavam controlados, na verdade, acho que a gente nem tinha mais o foco de morro. Os animais seguiam um plano bem específico, tá? Os animais desembarcaram no aeroporto, foram inspecionados, a gente fez toda a inspeção desses animais, eles foram diretamente dentro de caminhões específicos para o complexo de Deodoro. O complexo de Deodoro já estava vazio, a gente fez um vazio sanitário muito grande lá. Todo o pessoal do DSA acompanhou isso por muito tempo, então já tinha uma isenção muito grande. Os animais ficaram lá, competiram, e depois, na hora de sair, foram novamente inspecionados e acompanhados para o retorno à origem. Tá? Todo esse protocolo foi aprovado pela comunidade internacional. Tá? Isso até é bastante óbvio, que ninguém ia botar um cavalo de alguns milhões de dólares num país, o risco de ter o seu cavalo sacrificado por causa do morro.
A gente fez um trabalho muito grande aí, na verdade, extra-aeroporto, já foi o pessoal do DSA e da Superintendência do Rio de Janeiro que fez esse controle todo, foi muito, muito bem feito, muito efetivo, e todo esse programa foi aprovado pelo pessoal da comunidade internacional, não houve qualquer tipo de questionamento com relação a isso, não. Mas como eu te falei, eu posso estar um pouco enganado, mas eu acho que os focos já não existiam mais naquele momento. A coisa já estava bem amenizada. Quando a gente fala de introdução de animais, nessas áreas, vamos dizer assim, não vou falar que é risco, porque nesse caso não era risco, mas a gente não tem um plano de contingenciamento, a gente tem um trabalho tampão para que a gente possa atender aquela demanda. Tá? Isso aconteceu, foi super tranquilo, foi super satisfatório, e acho que dá para fazer de novo, inclusive. Adriano, voltou? Voltei, Fabrício, está me ouvindo? Beleza. Não, estou ouvindo bem agora. Fabrício, se você me permite, eu queria botar algumas fotos aqui e eu queria que você... Vontade, pô. Eu queria que você desse uma olhadinha em alguns casos que a gente conseguiu achar nesse tempo de trabalho em Vigiagro, em Santos e Viracopos e Guarulhos. Eu queria ouvir tua opinião técnica quanto a isso. Manda aí, velho. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui. Enquanto isso, Fabrício, mais ou menos uma ideia para o pessoal. A nossa fiscalização, hoje ela não está mais... só para explicar na parte da exportação, que ela não é 100%, na importação, como é que estão funcionando os canais de fiscalização, quando ela é efetiva 100%, quando ela não é efetiva ou só documental, ou só física, ou física documental, só para o pessoal ter uma ideia como era e como hoje está funcionando esse tipo de fiscalização realizado pela Vigiagro. Então vamos lá, Adriano. A importação, a gente está implementando esse sistema novo esse ano, né, para importação. Basicamente, continua do mesmo jeito que era no passado. A gente precisa formar um banco de dados, né? Que a gente falou de inteligência, falou de uma série de coisas aqui. Isso precisa de ter fundamento, né? A gente precisa ter uma base para saber o que acontece, como acontece, onde é que dá problema, quem é a importadora, ou quem é o produtor que dá problema. Então a gente já está nessa fase. Então, nesse momento, é basicamente a mesma coisa que era anteriormente. Tá? Conferência documental e física. Continua do mesmo jeito que era até o ano passado. Muito pouca coisa parametrizada em Canal Verde. O Canal Verde ele se tornou uma realidade na exportação. Tá? Porque na exportação, se o produto tiver um certificado sanitário, de produto de origem animal, basicamente. Se tiver um produto de origem animal, que sai de um CIF, com CSI válido, então o sistema já cruza algumas informações. Peso, container, CSI e tal. Se ele dá o ok, que é o que o fiscal faria, a parte documental, ele já dá o verde automático. Então, essa é talvez a grande diferença que tenha acontecido nesse momento. Mas, na parte de importação, a gente ainda continua do mesmo jeito. A expectativa é começar a trabalhar com essas informações que a gente tem e começar a implementar os canais o mais breve possível, mas dentro de um conteúdo técnico, né? Não adianta a gente fazer porque o fulano acha isso ou acha aquilo. A gente tem que ter informação. Tá? Fabrício, outra questão que eu gostaria de levantar, e você citou também há tempo, os colegas do Vigiagro, durante a pandemia, eu estava na época em Viracopos, ainda, no início da pandemia, e realmente mantiveram esse tipo de atividade, porque imaginar que a gente está vivendo uma situação super terrível com o Covid, e a gente tem casos de surtos de peste suína africana pelo mundo e outras doenças surgindo, a influenza aviária de baixa patogenicidade reaparecendo no Reino Unido. Então, isso tudo acontecendo no mundo e a gente conseguiu manter o pessoal trabalhando na linha de frente. Isso foi realmente gratificante ver isso, esse pessoal se doando, né? Cara, é muito bacana, assim, o pessoal não se refugou a trabalhar, a turma continua, como te falei, cara, a apresentação quase todo mundo de máscara, são fotos recentes, são coisas que estão acontecendo agora, não foram coisas antigas.
O comércio continuou trabalhando, até de uma forma mais simplória, cara. A gente continua tendo importação de trigo, do pãozinho que eu citei lá, a gente continua tendo importação de tripa suína para poder fazer a linguiça, a gente continua tendo importação de um monte de produto e tem que ter. A gente não pode, o Brasil não pode parar. E a turma de Vigiago, de um modo geral, é muito, muito comprometida com o trabalho. O pessoal, de um modo geral, é bem envolvido e acho que tem que ser. E demonstrou realmente uma força de vontade muito, muito forte. A gente está com as unidades muito sobrecarregadas, a coisa está muito esquisita em uma série de locais, porque tem muita demanda, mas a turma tá ralando. Não tem essa não. Até é interessante destacar isso realmente. Perfeito, Fabrício. Fabrício, eu acho que eu vou te livrar das fotos, porque o nosso tempo está extremamente... Escapou das fotos. Eu ia fazer uma avaliação técnica sua de alguns procedimentos que a gente tomou durante esse período de vigilância agropecuária. Mas só para te mostrar um pouquinho das dificuldades de atuação, né, Fabrício? A gente tem uma foto aqui que era uma carga para o Remessa Expressa Internacional. Era uma mochila, a princípio declarada como mochila. Quando ela passou no scanner, identificaram algo orgânico ali dentro. Quando ela foi disponibilizada, na verdade, ninguém sabia para quem disponibilizar ainda. Uma mochila, a princípio, seria a receita, né? Dependendo do tipo de produto, você disponibiliza ao órgão responsável pela fiscalização. No momento que a Receita abriu, ela encontrou aqueles geckos, 2 lagartos em Tupperware e algodão molhado e chamaram os colegas de Viracopos, do Vigiagro, para fazer esse tipo de fiscalização. E aí eu te mostrar esse tipo de dificuldade, né? Porque, fazendo um paralelo das sementes que você falou, é um tipo de produto que você... e aí entra o trânsito irregular. O risco vinculado, não sabe a origem, não sabe o status sanitário daquele país daquela pessoa que está enviando aquele produto, então é muito complicado. Não sabe se esse lagarto, por exemplo, vai ser um predador aqui, vai se adaptar super bem. A gente tem o caso, sei lá, daquele caramujo africano que virou uma praga, enfim, a gente não sabe o que está introduzindo. Então, é muito, muito complexo isso. É difícil trabalhar, às vezes a gente se encontra numa saia justa danada e fala, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Então, acho que talvez isso seja o maior encantamento que eu tenho no Vigiago, seja isso. A diversidade de ações e de movimentos. Nunca é um dia igual ao outro, nunca tem... São várias experiências, várias situações. A gente, já, de vez em quando, conversa quando se encontra, né? E toda hora tem uma história diferente. Então, eu acho que talvez seja isso mais gratificante do trabalho de ponta. E um profissional, ele é multidisciplinar, né? Porque, ao mesmo tempo que ele está fiscalizando um tipo de produto, seja o engenheiro agrônomo na parte do agrotóxico, ou seja o veterinário na parte do produto veterinário, de repente ele tem que mudar a chavinha na cabeça para fazer uma fiscalização na área animal, que é outra legislação que ampara aquele tipo de fiscalização. É um profissional muito capacitado, multidisciplinar, né, Fabrício? A gente trabalha com todos os departamentos, né? Em todos os departamentos. Então, a legislação toda, ela na ponta, a gente acaba não tendo muito controle sobre o que está acontecendo. Então, você se depara com aquela situação, você tem que buscar alternativa. Eu volto a falar, acho que é isso que é um grande desafio. Acho que é bom. Eu gosto de aprender coisas novas. Agora, o serviço de gestão, por exemplo, eu estou aprendendo muito da área vegetal, cara. Assim, a gente tem que acabar se especializando em outros assuntos, porque, tem que entender, tem que saber o que você está falando, você tem que começar a aprofundar. Então, é bacana, assim, é bem gratificante por esse aspecto. Fabrício, nosso tempo está esgotado, cara. Vou te passar a palavra para você botar um posicionamento final, fazer algum apontamento, algum agradecimento. Fica à disposição, Fabrício. Não, cara, agradecer, primeiro, a coordenação do Vigiago, né, que pediu que eu fizesse. Agradecer você aí, conduziu de forma brilhante toda a coisa, Plínio e a Judia aí estão nos bastidores dando todo o apoio, a Janice também está lá
dando todo o suporte técnico aí para a gente, tá toda hora no chatzinho aqui dando as orientações. Então, agradecer ao secretário por ter apoiado e bancado um projeto desse aí, que acho que é bacana, o mapa tem uma coisa muito, muito curiosa, que o público não sabe o que é o mapa, né? Não sabe o que é o Ministério da Agricultura. Exato, então, a gente precisa se aproximar da grande massa, né? Então, acho que eu gostaria de agradecer por isso. E me coloco à disposição, né, para o que vocês precisarem, tanto você quanto os usuários, aí, o pessoal que interagiu. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, no final da apresentação tem o meu e-mail, pode contar com nossos trabalhos, tá bom? Te agradeço aí mais uma vez, Adriano. Fabrício, é uma honra sempre falar com você e sem brincadeira, tudo aquilo que eu falei no início, eu aprendi muito o Vigiagro com você, eu tenho certeza que não só eu, vários colegas aprenderam muito com você. A gente teve a oportunidade de participar de Força Tarefa juntos, e o programa Cochrane nos Estados Unidos, inclusive visitar, fazer auditoria nas instalações de vigilância agropecuária espalhadas pelo Brasil. E a cada momento que eu estava com você conversando, sempre eu estive aprendendo algo. Isso é muito gratificante para mim, cara. Fico feliz que pude passar algum tipo de conceito para as pessoas. Fico feliz mesmo. Vamos embora, vida que segue. Agora vamos tocando e ver se a gente consegue passar para mais pessoas. Já precisa de mais gente. Vamos ver se a gente consegue mais colegas. Fabrício, só para te informar, o próximo tema da nossa live vai ser vigilância do trânsito de cargas e bagagens, e aí vai entrar a bagagem de passageiro. Então, possivelmente esse é o próximo tema, e a gente vai ter um convidado especial, assim como você. E mais uma vez agradecer, Fabrício, foi sensacional. Eu acredito que você conseguiu esclarecer a forma de atuação da vigilância agropecuária, as ferramentas utilizadas, mostrando também o lado das dificuldades de atuação. E o mais legal de tudo é o reconhecimento que você demonstra isso, um reconhecimento pelos colegas que estão na linha de frente, e seja nesse período super difícil de Covid, você consegue ter essa visão. Isso é muito interessante. Para quem vê isso é muito interessante. Parabéns mesmo, Fabrício. Agradeço por ter aceito o convite da coordenação do Vigiagro. Aliás, agradecer a coordenação do Vigiagro por disponibilizar um pessoal tão capacitado para conversar sobre esses assuntos. E, mais uma vez, agradecer ao Departamento de Suportes e Normas, que tem atualizado vários temas técnicos ao longo do ano. E agradecer aos colegas e os participantes virtuais que acompanharam nossa apresentação. Mais uma vez, obrigado, Fabrício, uma honra. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado por ter aceito o convite. Pessoal, obrigado por ter acompanhado e fiquem ligados para a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.